Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula e, como sempre, eu começo agradecendo profundamente o aceite dos convidados e, neste caso, o aceite da Denise Mota, que é uma amiga querida, estudamos juntas na faculdade, então já faz muito tempo, e seguimos carreiras diferentes e complementares. Então, Denise é museóloga, eu não vou apresentá-la por ela, ela mesma o fará, mas, Denise, eu queria te apresentar, queria que você se apresentasse. Nós estamos com nossos queridos alunos, ávidos por essa aula, para que possam também entender o que é a museologia. E a gente vai conversar na próxima hora sobre isso e sobre as nossas experiências comuns e as nossas experiências complementares. Então, está com você a palavra e, mais uma vez, muito obrigada, é um privilégio conversar com você. Então, a palavra é sua. Bom, meu nome é Denise, fiz faculdade com a Ana, como ela falou, nós fizemos artes plásticas juntos na FAP, e depois eu comecei a trabalhar no Museu da FAP e descobri que existia um curso de museologia de pós-graduação, e eu fiz esse curso de pós-graduação, que foi na Escola de Sociologia e Política, e eu tinha como professores vários pessoas, nomes bem conhecidos hoje da museologia, entre eles a Valdiza Russo, que foi, inclusive, minha orientadora de mestrado. E eu adorei fazer esse curso, fui representando o curso para Londres, no Congresso do ICO, no primeiro congresso, quando eu me inscrevi no ICO, inclusive, estava eu com Valdiza e a Perina, que é a Perina Camargo, ela é museóloga também e ela trabalha no Lazar Segal, e nós fomos juntas, ela representando os alunos, e os professores e eu os alunos. Isso já faz muito tempo, enfim. E é isso, eu fui me aperfeiçoando, eu fiz curso de conservação preventiva em Portugal para melhorar, e eu trabalho sempre nessa área de conservação preventiva, com as exposições, e também faço alguns planos museológicos que eu fiz para a Ana, alguns, e é isso. Então, vamos aprofundar um pouco mais. A Denise acabou de falar do ICOM, que é o International Council of Museums, que é para nós o ICOM aqui no Brasil, que nós temos, né, quer dizer, o ICOM Brasil, e nós temos representantes aqui, e é uma organização internacional que reúne, né, quer dizer, a classe museal, museológica no mundo inteiro, muitas instituições e muitos profissionais, e que é uma instituição, uma organização que nos ajuda muito, que nos baliza muito a atuação. Então, acho que isso é super importante. E queria dizer também que esse curso que a Denise fez na Escola de Sociologia e Política é um curso de referência e que, infelizmente, terminou prematuramente. Então, durante muito tempo aqui em São Paulo, nós não tivemos curso de museologia, nem em nível de pós-graduação, nem em nível de graduação. Nós tínhamos, né, Denise, em outras universidades, como a Universidade Federal da Bahia, nós tínhamos em outros estados cursos também bastante competentes, mas nós tínhamos uma deficiência de cursos de museologia em São Paulo. Então, isso também, de uma certa maneira, fez com que fosse um desafio para os profissionais que se interessassem pela museologia ter uma formação, né, quer dizer, reconhecida, até porque ser museólogo precisa ter feito curso, ele é vinculado ao ICOM e também vinculado, daí eu queria que você explicasse melhor, Denise, porque a gente tem outros organismos, a gente tem o Conselho Federal de Museologia, o Conselho Estadual de Museologia. Como é que funciona essa estrutura organizacional? Olha, a gente tem o Conselho Federal, ele rege todos os conselhos regionais, tá? Cada estado, cada grupo de estados, não é só um estado, tem lugares que são alguns estados juntos, por exemplo, a quarta região é o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, e acho que parece-me que agora o Rio de Janeiro incorporou no nosso, na quarta, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que sim. De qualquer maneira, hoje, a sede
do Federal está no Rio de Janeiro. Muito bem. Esse conselho, eu sou da 4ª região de São Paulo. Quando você trabalha na região, você tem que estar filiado a esta região. Se eu tiver que me mudar para o Paraná, eu vou mudar para uma outra região de conselho. Eu não posso exercer minha profissão sendo da 4ª região e trabalhando na 3ª, na 2ª, enfim. Tem que pedir, avisar e mudar de região, certo? Isso é uma coisa. E o conselho, ele nos dá muito suporte profissional, tá? É importante, e hoje, como nós não temos mais um curso universitário, nem no estado de São Paulo não existe curso de formação universitária, ainda existe na USP a pós-graduação de museologia, tá? E que é dirigido pela Cristina Bruno, e ainda existe esse curso em São Paulo, mas é só nível de pós-graduação, mestrado, doutorado. E terminando a faculdade, se alguém quiser ser museólogo, vai fazer esse curso lá na USP, que é muito bom. A primeira pergunta que já veio de cara é se qualquer profissional com qualquer formação acadêmica de graduação pode fazer pós-graduação em museologia ou tem que ser já da área? Não, pode ser formado em qualquer coisa. A gente tem museus de todos os tipos. Existem museus de ciências, museus de história, museus de geografia, museus de geologia. Existe uma quantidade imensa de museus de tipos variados. Não são só museus de arte, que a gente mais conhece, mas existem vários museus de todos os gêneros. E você pode fazer, você terminando a faculdade, você pode se inscrever na pós e procurar um tema da área que você estuda. Por exemplo, se é uma pessoa historiadora da arte, ou um historiador normal. Ele entra na pós-graduação de museologia e propõe uma tese que gira em torno do universo museológico. O arquiteto pode ir lá e fazer um projeto de museu e fazer a tese dele em cima de um projeto que é um museu. E ele tem o mestrado dele em cima da área de museologia, mas como um arquiteto, ele vai se tornar um museólogo que trabalha na área que mexe com arquitetura. Existe muito, inclusive no ICOM, existem os vários comitês. O ICO tem comitê, eu faço parte do comitê de conservação, porque é a área de interesse meu. Mas existe comitê de arquitetura, existem vários comitês. É só entrando no site do ICO, você vai ver que você pode se filiar em vários tipos de comitês. Então, você pode ser de qualquer área, porque a museologia ela é uma matéria abrangente, pega tudo. A gente pode estudar em qualquer área. E aí uma curiosidade minha, na verdade, duas. A primeira é se, mesmo não tendo o título de museólogo ou não tendo a especialização em museologia, as pessoas que trabalham nesta área podem se filiar ao ICOM? Hoje já não, só quando... Ao ICOM, sim. Ao ICOM pode. Se ele trabalha na área de museus, pode se filiar ao ICOM. Ao Conselho Federal já não mais, só quando saiu a lei. E a pessoa tinha que comprovar, acho que 5 ou 10 anos na área, e aí seguiria a titulação. Hoje em dia não é mais, tem que ter um curso universitário ou pós-graduação. Aliás, essa seria a minha segunda pergunta, que você antecipou a resposta, porque eu me lembro que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente já pode falar em décadas, né? E são mais de 2, a gente pode fingir. Com certeza, não precisa falar, Ana, por favor. Por favor, a gente não vai revelar, não é mesmo? Mas eu me lembro que, num determinado momento, era isso que você falou, e, se não me engano, eram, de fato, 5 anos comprovados de atividades em área de museologia, portanto, quem trabalhava em museu, quem organizava exposições, conseguia, de uma certa maneira, a titulação de museólogo, mesmo não tendo uma formação, até pela própria ineficiência e inexistência de tantas opções de formação acadêmica, né? Quer dizer, seja em nível de pós-graduação, enfim, nós não tínhamos. Então, eu me lembro que, num determinado momento, era possível, e hoje não. Quer dizer, hoje, com o processo de profissionalização e o reconhecimento da profissão, quer dizer, hoje você precisa definitivamente fazer um curso
e que, no caso de São Paulo, é em nível de pós-graduação, e, se não me engano, você me corrija se eu estiver errada, este curso, coordenado pela Cristina Bruno, é vinculado ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, ou não? Não, acho que não é mais. É Agora direto com a ele é universidade. direto com a universidade. O que foi vinculado ao MAI foi um curso que formou técnicos em museus, Ah, que tá. não dava direito à titulação. Entendi. Eles são só técnicos. Então, eles podem, se eu não me engano, eu não tenho certeza disso, porque era uma discussão quando eu participava mais ativamente ao Conselho Federal, quando eu fiz parte do Conselho. Não sei como é que está, em que pé está isso hoje, mas havia uma categoria dentro do Conselho Federal que seria, ou iria haver, uma categoria para técnicos em museus, que abranger essa gama de pessoas que têm formação que faz cursos de museologia, que não são cursos universitários, são cursos técnicos de museologia. Porque já existem alguns lugares que estão fazendo esses cursos, que eu também não sei aqui qual é o nível desses cursos. Eu sei que o da ITEC é muito bom, é ministrado pela Cecília Machado, e tem um na Belas Artes também que é muito bom, e os outros eu não sei se são bons ou não conheço. E esses cursos vão formar técnicos, não vão formar museólogos. Para se tornar museólogo, tem que fazer o mestrado e doutorado na USP, aqui, se você morar em São Paulo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você me corrige integralmente ou parcialmente? Ou concorda comigo, não sei, porque eu também estou aprendendo com você. Tá bom. Todo museólogo é conservador, todo conservador é museólogo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Normalmente não tem nada a ver com a outra. Um museólogo, ele, para ser conservador, ele ou tem que ter trabalhado aprendendo a fazer a parte de conservação. A gente tem noções de conservação na museologia, mas você precisa aprender coisas, porque no curso de museologia, realmente, você não tem uma coisa tão profunda. Pelo menos eu fui me aprofundando nessa área, porque era a área que eu queria. Então, eu tenho a humildade de chegar e dizer que, para um laudo técnico, imensamente melhor seria usar um conservador restaurador, porque ele tem um conhecimento muito mais aprofundado dos problemas que uma tela, ou uma escultura, ou um desenho, ou um papel tem. Eu tenho hoje esse conhecimento porque eu fui aprendendo com restauradores, tá? Então, e eu fiz curso de conservação preventiva, que também ajuda a dar essa noção, mas não ensina muito profundamente. A gente tem que ser humilde e pedir ajuda ao restaurador para você poder entender um problema. Tá? E restaurador e conservador é a mesma coisa? Não. É. Hoje em dia, essa profissão é chamada restaurador-conservador. Eu sou conservadora preventiva, porque eu fiz curso de conservação preventiva também. E, atualmente, eu estou fazendo um outro curso que o IBRAM promove, de conservação preventiva, via internet. É só entrar pelo IBRAM e procurar cursos do IBRAM. Tem um curso de conservação preventiva do IBRAM. Tá? Não sei a qualidade de gente que vai ser formada por esse curso, porque é um curso bem básico. Não, então, e assim, se você pega, baixa as apostilas todas, e aí você vai lendo a apostila e vai respondendo as perguntas, você vai passar com nota máxima, mas é na cola, entendeu? Então, eu nessa coisa assim de digital, eu não confio muito. Na verdade, galera, vocês que são mais novos do que a gente, vocês confiam, e a gente, como vem da cultura material já há várias décadas, às vezes a gente fala, meu Deus, será que isso funciona? Porque talvez não seja a linguagem do nosso tempo, e seja do tempo atual das novas gerações. Eu só queria completar também as informações que a Denise está dando. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus, que foi criado no meio da história do Ministério da Cultura, quando o Ministério existia, e mesmo sendo hoje uma Secretaria Especial de Cultura, o IBRAM é uma instituição vinculada ao plano federal e que, de uma certa maneira, é responsável por criar orientações, procedimentos para a área museológica, e os museus que são federais, eles acabam tendo uma vinculação direta ao Instituto Brasileiro de Museus.
Mas o IBRAM tem, inclusive, um banco de dados em que todos os museus estão presentes, ou pelo menos todos aqueles que preencheram, né, quer dizer, os cadastros. Então, é bem interessante de vocês verem que no Brasil a gente tem mais de 2.000 museus, até porque a Denise falou logo no começo que quando a gente pensa em museu, a gente pensa em museu de arte. E a gente tem museu de todas as categorias, né? Temos coleções de vários assuntos, de várias áreas, e que acabam se tornando instituições museológicas, museus, são acervos, patrimônios, e que então a gente tem uma quantidade bastante expressiva. E esse cadastro que tem no IBRAM não é só para museus públicos, é para museus e para instituições que têm acervo e que têm uma atividade de museus. Eu queria que você falasse, porque se eu bem me recordo, você foi diretora do Museu de Arte Brasileira da FAAP. Não cheguei a ser diretora, fui museóloga-chefe do museu. Ah, museóloga-chefe. É assim, quando eu entrei no Museu de Arte Brasileira, o diretor era o Carlos von Schmidt. Era uma pessoa que aparecia de vez em quando lá no museu. Depois ele saiu da direção e o museu ficou sem diretor. Eu cuidava de tudo lá dentro e passou a ser gerido pela diretoria da FAAP. Diretamente. Então, não havia um diretor dentro do museu. Hoje, nós temos a Biloca, eu, a Maria Isabel Ribeiro. A Fernanda, não, agora é a Fernanda, não é mais Celidônio. Era a Maria Isabel Ribeiro durante muitos anos. Então, aí vou dizer, como professora da FAAP, que sou há 26 anos, a diretoria foi assumida por uma professora de História da Arte, Maria Isabel Branco Ribeiro, que ficou durante muitos anos, e há alguns poucos anos atrás houve a troca da gestão, e hoje é a Fernanda Celidônio que responde pela diretoria do museu, então ele passa a ter diretoria de novo no seu corpo constitutivo, né, de constituição. Uhum. Então, é um museu que fica dentro da Fundação Armando Álvares Penteado, de uma coleção basicamente brasileira, né? Quer dizer, e que é muito legal, porque não só é uma coleção que pode ser visitada pelo público em geral, né? Quer dizer, ela está aberta ao público, como para nós da Faculdade de Artes, também serve como matéria-prima e uma possibilidade de uma relação bastante íntima entre a formação acadêmica e o funcionamento e a existência de um museu dentro do mesmo prédio. Então, isso é um privilégio, né? Quer dizer, poucas instituições têm essa categoria. A gente tem versado muito sobre museologia e organização de exposições, né? Quer dizer, essa relação da museologia com a organização de exposições. Então, eu vou dar um pouco meu depoimento, mas o meu depoimento vai ser mais superficial. E aí eu queria que você adensasse e as pessoas podem ir perguntando tudo que elas têm curiosidade de saber. Bom. Quando a gente organiza a exposição, a gente tem essa questão da curadoria, que é a ideia, que é da onde partimos para organizar a exposição, e sobre isso a gente já conversou em aulas anteriores. Então, nós temos o curador, nós temos os artistas, nós temos os produtores, nós temos os arquitetos, e, na verdade, nós temos os nossos anjos da guarda, que são nossos e são dos proprietários das obras que estarão em exposição. Por que eu digo isso? Porque eu acho que todo o trabalho de organização da exposição é um trabalho coletivo, e as pessoas vão chegando à medida da necessidade da participação daquela atividade profissional. Então, chega o momento do museólogo entrar, né, quer dizer, e também nos orientar com relação à exposição das obras em questão. Então, não só na hora da montagem, mas o museólogo é importante também na hora da concepção de determinados projetos. Por exemplo, o projeto de arquitetura, né? Quer dizer, o museólogo precisa olhar o projeto, não pronto, mas em desenvolvimento, para definir quais são os materiais mais apropriados. Determinados materiais que estão sendo usados são muito agressivos para determinada qualidade de obra. A gente também tem uma interface com o projeto de iluminação, porque nós temos um limite de luz que cada suporte pode ser exposto, né? Quer dizer, então, papel, que é mais delicado, é uma luminosidade menor, um quadro de pintura a óleo pode ter uma quantidade de luz um pouco maior. Então, na verdade, tudo isso que eu falo de orelhada, aqui, ó, estou roubando o lugar dela, ela é que é o nosso anjo da guarda, e aí, olha, cá, entre nós, a gente vai falar um segredo, e às vezes a gente quer matar o museólogo, porque ele não abre mão
não abre mão e, graças a Deus, da defesa da integridade física de uma obra. E, às vezes, a gente, quando quer entrar numa negociação com o museólogo, é muitas vezes porque a gente não tem essa informação tão aprofundada e tão adensada. Então, eu queria um pouco que você dissesse desse processo em que o museólogo e o conservador e o restaurador se envolvem quando da organização de uma exposição, desde o momento que a gente coleta a obra lá na coleção, até o momento que a gente devolve lá na coleção. Tá. A gente faz... Existe uma coisa que chama-se laudo de conservação. Laudo de conservação, existem vários modelos de laudos, cada instituição tem um módulo. Existe, até hoje, não se criou uma coisa básica que todo mundo faça igual. Posso colocar na tela um dos seus? Pode. Mas é só não está preenchido, é só para as pessoas não, entenderem. Pode pôr, até se precisar ser preenchido, se quiser pôr preenchido, não tem importância. A gente usa, e hoje a gente trabalha com laudo digital. Isso aí é um laudo, tá? Que a gente vai preenchendo todas as coisas, começa assim, você tem que ter todos os dados do artista, e da obra, a data e a técnica da obra, as medidas com e sem moldura, a importância de estar com moldura e sem moldura, porque sem moldura é a obra em si. Com moldura, essa medida vai ajudar o arquiteto a poder planejar a colocação das obras e o design da exposição. Então, é muito importante ter as duas medidas, tá? A medida com moldura, você faz pela parte maior da moldura, externa e cristal. A medida da obra, se for uma gravura, você vai fazer a medida da mancha da gravura, ou seja, o desenho que está impresso, tá? Se for para fazer de um quadro, você pode medir por trás, porque muitas vezes ele está à vista atrás, e você vai ver o chassi em volta, e você pega a fita métrica e mede por trás pela parte maior. Sempre mede-se pela parte maior. Escultura, a gente tem que fazer no mínimo 3 medidas, que é a altura, a largura e a profundidade dela. Então, são assim, assim e assim, tá? Para poder ter uma ideia, e sempre pela parte maior, porque tudo isso vai ajudar na hora de fazer o cálculo de arquitetura. E a medida da obra é a medida que provavelmente irá no catálogo, ou se houver uma etiqueta com o que de identificação da obra, que hoje em dia a gente já nem coloca mais medidas, porque você está olhando, você está vendo, não precisa pôr medida, no máximo a gente põe o título e a técnica e o nome do autor, e na identificação, né? E daí depois você vai preencher. Você vai lá olhar a obra, você vai ver todos os problemas que ela tem uma listagem aqui, se você... deixa eu ver se eu consigo... Ah, tá aqui. Essa listagem aqui são problemas que existem na obra, tá? Que a gente vai reconhecendo se ela existe ou não, e a gente coloca um número. A gente faz um círculo em volta e puxa uma linha e coloca o número desse problema para não ficar aquele laudo todo escrito, feio, mal feito, sabe? Fica uma coisa muito feia. Então, a gente numera isso aqui, tem essa listagem de numeração que ajuda a identificar, tá? Aí, na hora que vai embalar, colocar na caixa, a gente marca se ele está com caixa, se a caixa é de madeira, se é uma caixa dupla que vai 2 obras, e se existem caixas climatizadas. Aqui no Brasil, a gente não tem essas caixas, mas no exterior existem caixas que são climatizadas. Essa tecnologia a gente não usa aqui no Brasil, porque é muito cara e ninguém paga. Só mesmo grandes museus internacionais é que usam. Mas, enfim, pode ser que caia na mão da gente um desses, aí a gente tem que marcar. E daí, se vai com mais uma obra, se vai com 2. Se foi embalado com... se foi soft é só o papelão com o papel bolha e um papel ou glacine, ou seda, ou Tyvek, que vai embalar direto em contato com a obra. E a obra também vai ser embalada ou glacine, ou Tyvek, ou seda, antes de ser colocada dentro da caixa de madeira e fechada. Muito bem.
O local onde você está fechando, você vai lacrar essa caixa, porque ela tem uma borracha em volta e a temperatura do ambiente que você está é aquela que vai ficar dentro da caixa. As caixas vêm com uma borracha em volta, uma boa caixa, tá? Ela vem com uma borracha em volta, que na hora que parafusa, ela veda a caixa. E a caixa não vai mais ter condição de entrar ar nem nada lá dentro. Ela vai manter isso daí até chegar no espaço expositivo, tá? Obviamente, existe uma certa troca, porque madeira respira também, né? Mas é que dentro da caixa a gente tem isopor, a gente tem espuma, tem metafon, depende da como a caixa foi feita. Bom, isso é uma outra coisa. Aí, a gente também tem que saber se tem esse item, observação de montagem. Você precisa saber se essa obra vai seguir com o courrier, que é a pessoa da coleção que vai acompanhar a obra para exposição e que vai fazer o laudo junto comigo ou com o restaurador, conservador, que está a trabalho da exposição. Se é uma obra que precisa ser montada, uma montagem muito especial, aí vai ser montado por uma equipe própria, o artista ou a empresa ou o colecionador vai mandar uma equipe própria para montar, porque isso pode acontecer. Então, ele tem que indicar isso no laudo. Ou se vai ser montado para a equipe de montagem que nós, da exposição, a produção, todo mundo está trabalhando. Aí, isso é uma outra situação. E, muitas vezes, a gente precisa, na hora de pendurar, colocar uns pitões por trás. Pitão é um prego, vamos dizer assim, né? Ele tem uma argola assim, e aqui ele é parafuso, rosca de parafuso, que a gente coloca atrás da obra para poder pendurar a obra na parede, num L, né? E também existe a necessidade, dependendo da obra e do tamanho da obra, você bota um cabo de segurança para ficar bem presa na parede. Esse cabo de segurança é um cabo de aço que fica preso num outro pitão ou no próprio pitão da obra e fica parafusado na parede para ninguém roubar a obra, nem tentar tirar sem autorização. E isso a gente precisa de autorização da coleção, porque você não pode furar um chassi sem que a coleção autorize. Então, ele tem que colocar sim ou não. E daí tem as assinaturas, quando você vai coletar, depois quando você está na montagem, depois na desmontagem e na devolução. Muitas vezes a gente faz manutenção da exposição quando ela fica um período muito grande. Daí a gente tem uma folha extra, que são as folhas de manutenção, que depois é noutra cor, pode ser toda uma cor só, e a gente só vai anotando quando faz a manutenção, quem fez a manutenção e bota a data da manutenção. A manutenção geralmente é para limpar as vitrines, tirar pó das obras, ou se houver alguma situação em que vai precisar mexer na obra. Se é uma obra sem courrier, beleza, a gente vai lá, mexe, que vai alguém da montagem, ajuda, trabalha. Se é uma obra as instituições, principalmente, só emprestam com courrier. Aí a gente tem que chamar o courrier para ir ajudar, porque você não pode mexer em obra que tem courrier sem autorização, sem a presença do courrier. Se é obra de coleção e tiver algum problema, você também tem que ter autorização da coleção para poder mexer naquela obra durante o período de exposição, na manutenção. Porque o colecionador tem que autorizar mesmo. Você não pode mexer no que não é seu, né? Sem que ele saiba. Mas é isso. Veio uma pergunta, por que as cores diferentes? Você já falou que um é na coleta, na montagem, na desmontagem e na devolução. Então, só para explicar, quando vocês, museólogos, conservadores, restauradores, fazem o laudo técnico, quando vocês fazem a bolinha e puxam uma linha para colocar, é na mesma cor. Então, há uma relação para saber que o vermelho que está apontado na imagem foi na coleta, que eventualmente, né, quer dizer, o preto é na montagem, o azul é na desmontagem e o verde é na devolução.
Isso. E quando é a mesma coisa, que não mudou, fica só em vermelho ou vai colocando nas outras cores para dizer que não, ficou fica igual? sempre em vermelho, porque se não mudou, não tem que mexer de novo, não vou precisar Tá. marcar outra vez, tá? Não mudou, tá igual. Aí a gente coloca, se tá tudo igual, a gente só vai colocar do lado ali onde tem o coleção, empregador, coleção, a gente coloca sem alterações. Tá. Tá? Então A faz gente essa tem indicação. uma indicação de que não houve alteração nenhuma durante o período em que ela saiu, se deslocou, ou ficou exposta e devolveu. Então, a gente marca que não teve alterações. Hoje, a gente usa, a maioria dos conservadores hoje está usando o laudo digital. Eu É um tomei a laudo. liberdade de Por colocar favor. você também aqui, para Tá, você explicar, porque eu tinha certeza que você ia falar disso. A gente tem o laudo papel, e hoje, com a isso. tecnologia, né? Quer dizer, Isso. muitos de vocês, ou alguns de vocês, conservadores, restauradores, usam um laudo digital. Então, eu queria que você Isso. explicasse também um pouco como funciona o laudo Então, digital. o laudo digital, no meu caso, eu uso um iPad. O iPad tem um programa que chama PDF Expert. Esse trabalho em PDF, você tem que jogar o laudo nesse programa em PDF. Esse programa, se você compra e paga todo ano, existem vários níveis desse programa. Existe ele gratuito, mas também não tem tantas ferramentas, né? Você pode, inclusive, mexer, transformar um Word ou um Excel em PDF direto no programa. Mas depende do pacote que você comprou, ou não. E daí você vai trabalhar do mesmo jeito. Ele tem, eu vou abrir aqui para vocês o meu, para Então, vocês peraí. poderem Quer ver que, melhor. quer que eu descompartilhe aqui? Não, pode deixar aí. Eu vou botar na minha tela, porque também não vai dar muito para ver. Eu não sei jogar na internet, gente. Eu não sou desse tema. Eu também não sou, mas disfarço. Mas você sabe mais que eu. Eu vou pegar um laudo do nosso trabalho, da Arte 3, tá, gente? Porque eu não posso usar dos outros. Se a Ana me autorizar, eu vou usar um laudo da Arte 3. Vamos ver. Tu vai ver que é minha paixão, foi a paixão de todo mundo. Foi Que muito bom nós, trabalhar inclusive, nesse já trabalho. falamos em aula anterior sobre vai e vem. Eles já viram algumas imagens da exposição, então acho que é bacana, porque daí completa um pouco o universo, né, quer dizer, dos bastidores de organização de uma mesma exposição, portanto, vai completando. Deixa eu só fazer ele ficar menor, porque aí vai facilitar para o pessoal enxergar. Bom, isso aqui, gente, não sei se vocês conseguem ver, dá para ver daí? Não, fica muito branco. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou descompartilhar e você vai falando, e eu vou ver se eu consigo, então, do meu lado, fazer essa busca. Porque o programa é legal, porque você faz a sua assinatura, você coloca a sua assinatura, você coloca a data, você põe carimbos escritos sem alteração, com alteração, você cria carimbos, e, enfim. E a grande vantagem de trabalhar no digital é que você faz a sua foto no momento da coleta. Então, a foto saindo bem clara, você tem todas as coisas que estavam lá. Está lá, está assim, foi assim que eu peguei, foi assim que eu vi. Não tem como a pessoa dizer não está, não era, entendeu? Porque está lá. A gente escreve, a gente faz as marcações para realçar o que está. Mas mesmo que a gente esqueça alguma coisa ou deixe passar alguma coisa, a foto está ali, a foto foi feita no local, ela tem data, ela tem tudo. Você puxa o arquivo está datado. Tá? Então, é muito importante isso, porque prova que a obra estava no estado em que estava. Deixa eu ver se eu diminuindo a luz do meu iPad, se fica menos. Vê se assim vocês conseguem ver melhor. Levanta, dá para ver. Tá? Se vocês olharem, eu vou tentar trazer mais perto, ó, tá vendo que tem um monte de coisas e riscos, e a foto mostra claramente, quer ver?
Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, tá vendo? Tem uns riscos vermelhos, dá para vocês verem? Dá para ver perfeitamente. Então, esses riscos e esses números são aqueles números que eu mostrei para vocês, que são os problemas da obra, que é bem visível na foto. Quando você vai aumentar a foto, você vai ver. Ó, eu vou botar uma foto aqui maior, que não está marcado nada, mas é uma foto que eu tirei no ato. Tá vendo? Que dá para vocês verem Sim, alguma dá. coisa? Tá. Então, tá vendo? Tem um monte de mancha, tem um monte de coisa. É um livro muito antigo, cheio de problemas de acidez e uma série de coisas. E aí, essa é a grande vantagem do laudo que você faz digital. Ele dá muito mais garantia e suporte para a gente do que o antigo laudo de papel. Porque você tem a foto que você acabou de tirar e você vai trabalhar em cima dessa foto. Isso é o mais importante. Porque essas fotos que a gente usa, por exemplo, naquele laudo que a Ana mostrou, já vinha uma foto. Aquela foto, hoje, a gente faz ela reduzidinha só como referência lá em cima na entrada do laudo, para a gente saber que obra que é que a gente vai pegar, porque facilita quando você tem que ir no lugar, você já bate o olho, você fala, é aquela ali, para a gente já começar a trabalhar, porque casa de colecionador, você pode ver como está aí atrás da Helena, tem um monte de quadros, tem muita coisa. E aí, e tem às vezes muito mesmo, gente. Você não tem ideia, colecionador tem muita coisa junta num quadro, numa parede só. Então, facilita o trabalho da gente, a gente já sabe qual é a imagem, está ali no laudo, você vai lá, bate o olho e vê. Porque às vezes a listagem que a gente tem é uma foto tão pequenininha que também a gente consegue perceber muito. Então, isso ajuda pra caramba. Então, meninos e meninas, aprendam a usar o laudo digital, que vocês vão tirar de letra, porque vocês trabalham com isso desde criança, e é muito mais fácil e muito rende o trabalho, é muito mais rápido, a gente não tem que fazer desenho, a gente não tem que fazer nada, é rápido. Então, você consegue trabalhar melhor. Mais alguma pergunta? Sim, agora é minha pergunta. Tá. Uma das questões fundamentais para a gente garantir a integridade física das obras, mesmo considerando, né, quer dizer, materiais e suportes distintos, é a gente ter um controle, sempre que possível, e num limite, da umidade relativa do ar do espaço expositivo e da temperatura desse mesmo espaço expositivo. Então, eu queria saber se tem parâmetros, e como é que a gente trabalha e quais são as faixas com as quais a gente tem que trabalhar. Olha, depende do material, a luz tem uma faixa. Por exemplo, se for papel, a gente costuma trabalhar com 50 lux. Lux é uma medida de luminosidade. Ela é igual a 1 lumen por metro quadrado. É o que é lux, tá? Lux é 1 lumen por metro quadrado. Então, a gente usa o lux e existe um aparelho que se chama luxímetro que você usa para medir. Você bota nessa posição, assim, encostadinho assim, né? Você põe assim, tá vendo minha mão aqui? Você põe assim o aparelho, vamos dizer que é isso aqui, você vai vir com o aparelho e vai medir. Hoje em dia tem até no celular, eu tenho por acaso no celular e eu tenho o aparelho também. Mas, o do celular é confiável, viu, gente? Porque eu já fiz comparação, eu consegui comparar. E aí você mede a luz. Então, no papel é entre 50 lux. Você pode deixar um pouquinho mais, um pouquinho menos, assim, uma faixa de 5 mais, 5 menos, não muito mais do que isso, porque danifica, tá? Já a tela, você pode chegar até uns 120, dependendo se ela é mais nova, dependendo da tinta que está sendo usada, dá para chegar a uns 150, que são materiais menos sensíveis, né? São sensíveis, mas não são tão sensíveis quanto o papel, material etnológico, material orgânico, tipo pena, couro, pelo, porque existem coisas que são feitas com pelo nas coisas etnológicas, né? Etnográficas, não etnológicas, etnográficas. E também existe as coisas que são feitas com ferro, com pedras, e você pode chegar a 300 lux. É a alegria das exposições, é quando tem muita madeira muita pedra e metal, porque madeira também não pode ir muito alta.
E metal você está dizendo que bronze, está falando de aço, cortem, quer dizer, esses materiais que são muito resistentes e que não têm variação, eles não sofrem variação relacionada à iluminação. Não, não sofrem nada e é tranquilo, tá? Outra coisa que hoje a gente usa muito LED nas exposições, né? Normalmente, acho que agora tudo é LED, ninguém mais usa outro tipo de iluminação em exposição, principalmente vitrine, essas coisas que tem as fitinhas de LED, que é uma maravilha, fica lindo, maravilhoso. Só que é assim, o LED ele tem lux. O lux é lux, ele nunca vai deixar de ser lux, tá? 50 lux é 50 lux em qualquer tipo de lâmpada, inclusive no LED. O que o LED tem de vantagem sobre as outras luzes é que ele praticamente não tem UV, que é ultravioleta, nem infravermelho. Ela não aquece muito, quase nada. Você vê que a lâmpada de LED, a gente pega com ela com tal de 6 horas e você põe a mão e tira e mexe, não queima a mão. Ela não danifica a obra tanto quanto uma luz normal. Mas, se ficar exposto a 50 lux, mais de 50 lux no papel, durante um ano, acontece. A gente tem, existe uma, eu não vou citar nomes de empresa, porque não é a coisa, mas uma empresa que tinha umas embalagens à vista numa vitrine com luz de LED. Ela ficou um ano exposta na luz de LED. Muito bem, depois de um ano, houve alteração na cor da embalagem. Ela ficou mais pálida do que ela era originalmente um ano antes. Então, o LED é muito bom, mas também não dá para você ficar mais muitos meses e meses a fio. Tá? E como é que a gente trata, nesse caso, de as coleções permanentes em museu? Porque a gente entra em museus cuja coleção está exposta permanentemente. Existe um controle? Filtro? A gente faz controle, as luzes têm filtro, né? Tem que ter um filtro na luz que vai sobre a obra. Hoje em dia, muitos museus já estão colocando uma coisa que chama vidro museu, que é um vidro que já é tratado para filtrar ultravioleta, infravermelho e a quantidade de luz. Então, isso protege as obras muito. Não, e até a gente deve levar em consideração que as luzes estão acesas enquanto tem visitação pública. Então, tem um bom período do dia, né? Que se o museu fecha às 18 horas e vai abrir no dia seguinte às 10 da manhã, nesse período, com as luzes desligadas, você descansa o suporte, né? A superfície da obra. A gente faz um cálculo para saber quantos lux a gente pode pôr na obra pelo tempo em que ela vai ficar exposta com a luz, tá? Então, a gente faz um cálculo, existem cálculos que se faz para você saber quantas horas vai ficar a obra exposta àquele lux. E é uma coisa que é inversamente proporcional, tá? E quanto mais tempo você deixa exposto, menos lux você pode usar, tá? Então, se você vai deixar uma coisa, vai ficar exposta direto, a luz direta em cima dela, vamos dizer, 8 horas, que é o tempo que vai ficar, vamos dizer, aberto o museu, você vai ter que saber que é aquele 50, a gente quando fala 50 lux sobre papel, a gente já está imaginando que ele vai ficar 8 horas ou 12 horas com aquela iluminação em cima. Dependendo do tempo, você pode diminuir ou aumentar a sua luz, tá? Grandes museus fora, até aqui no Brasil também já vi isso, eles usam luz intermitente para pedaços, para papéis e telas muito antigas e que precisam de uma luminosidade muito baixa. Porém, se você deixar exposta muito tempo naquela luminosidade muito baixa, o visitante quase não vai ver. Então, o que eles fazem? Você tem uma aproximação, a pessoa chega perto da vitrine, chega perto de onde ele está exposto, um sensor avisa que tem uma pessoa ali, é um sensor de presença, a luz acende, você vê a obra, ela fica por um minuto ou dois e apaga. É um dos recursos para você poder fazer a salvaguarda daquela obra, para que ela não se deteriore, porque
existem papéis que foram desenhados ou pintados há 3, 4, 5 séculos atrás. Então, e não vai ter como você fazer outro, né? Nem Mas, de existe. qualquer forma, vale a gente lembrar que as técnicas de conservação são mais recentes do que 3 ou 4 séculos. E é incrível como esse patrimônio chegou ao século XXI e talvez muita coisa tenha se perdido ao longo da história e a gente não sabe, mas, enfim, eu acho que a gente sempre teve essa preocupação, embora não tivesse tanta tecnologia, né? Mas alguma coisa, mesmo que, né? Alguma ideia de que era preciso preservar, se adequou. Sim. Diga. Fala. Pode falar. Eu ia falar, e com relação à umidade e temperatura? Bom, temperatura e umidade, a gente também usa um aparelho que se mede e acompanha, que é um termigrômetro ou um data logger, que é muito mais sofisticado. Hoje em dia, a gente usa, os espaços hoje usam data logger, que é um aparelho que você deixa no espaço, ele vai fazendo a leitura diária, você pode programar para ser de hora em hora, os tempos você programa, depois você tira e ele tem tipo um pendrive, você coloca no computador e você gera um relatório. A temperatura varia também, a gente costuma manter essa temperatura média de 21, mais ou menos 2, entendeu? 19 a 23. Hoje a gente mudou um pouco, antigamente era mais baixo. Só que a gente chegou à conclusão que não adianta, só se você for fazer uma exposição só com obras que estavam guardadas em reserva técnica ou em espaço expositivo. Porque quando você traz uma obra de um outro local, que ele estava habituado a uma exposição de luz ou de água, de umidade, né, ou de temperatura, da sua casa, né? A gente não faz controle disso na casa da gente no dia a dia. E você coloca essa obra num lugar que está com uma temperatura controlada, muito baixa, essa obra vai sofrer. Então, hoje, na museologia moderna, a gente está tentando fazer uma temperatura adequada, que não seja nem tão fria como era antigamente, e dentro de um padrão que não prolifere fungo, tá? Porque esse é o grande risco das temperaturas muito altas, é a proliferação de fungo. O fungo gosta de umidade alta e de temperatura alta. Você tem que controlar isso para que ele não desenvolva caso venha uma obra que já está com funguinho que a gente não enxergou, ele não cresça e apareça e contamine a exposição. Outra coisa que é muito perigoso também é você pegar a obra que está com insetos que eles vão contaminar a exposição. A gente não pega a obra com inseto ou manda fazer a fumigação, que não é bem hoje em dia, a gente usa outros métodos, mas para você matar os insetos. Você não pode pôr numa exposição uma obra que esteja com insetos xilófagos, porque que são os que comem madeira e tecido, porque você vai prejudicar obras de outras pessoas. Eles são muito danadinhos. Bom, mas eu já passei na frente de algo. Não, eu vou compartilhar, eu vou compartilhar um documento para você mostrar para eles, ó. Isso é um leitor, tá? Aqui embaixo é a temperatura e é a umidade e a temperatura. Depende da cor, cada um tem um leitor. Isso aqui, o verde, é a umidade relativa e a vermelha é a temperatura. E aqui tem o horário do dia. Então, esse não é é o relatório que o data logger vai gerar. É um doce, né? Relatório. Então, você sabe qual é a variação que se tem dessa temperatura. Essa exposição está bem equilibradinha, não teve problema nenhum. Sim. Tá? Não deu nenhum pico, eles não desligaram o ar-condicionado à noite, porque você sabe que não. Essa era uma pergunta, se o ar-condicionado tem que ficar 24 horas por dia. Tem. Deveria, né? Mas às vezes nem sempre isso acontece, né? Depende às vezes até pode faltar luz no momento, né? Aí você vai ter uma oscilação. Alguns lugares não. Por exemplo, existem instituições que ficam em edifícios grandes, né? E o ar-condicionado é do edifício inteiro, de uma empresa. Então, tem um ar-condicionado no edifício todo. Se eles desligam o ar-condicionado central, vai desligar o do museu, porque ele não é independente, ele é ligado ao ar-condicionado central. E, infelizmente, não temos o que fazer. A gente tem que
E deixa eu te fazer, eu sempre ouvi dizer, não sei o quanto é verdade, mas imagino que seja, que às vezes é muito pior você ter ar-condicionado e desligar o ar-condicionado do que sequer ter, porque muito melhor. esses choques térmicos, né, que acabam também, de uma certa maneira, impactando na umidade e não só na temperatura, quer dizer, dependendo do material a ser exposto, você tem um trabalho, quer dizer, se é madeira, se é papel, vai trabalhando, e aí você pode ter... Quebra. Isso. A tintura cria craquelado, é péssimo, é preferível se você vai ter uma situação. Por isso que hoje a gente procura deixar uma temperatura mais próxima a uma temperatura normal do dia a dia, né? Não, lógico, se tiver um calor de rachar lá fora, não é isso, mas o ambiente, dentro de um ambiente fechado, as temperaturas, elas meio que são mais baixas e são mais equilibradas. Por isso, por este motivo, hoje em dia se pensa numa temperatura que não seja tão fria, porque antigamente era 19, mais ou menos 2. Depois passou para 20, mais ou menos 2. Hoje a gente já está deixando chegar até 23, que é uma temperatura agradável, não é muito fria. Às vezes chega um pouquinho mais, porque a gente sabe que vai chegar um pouco mais do que isso. Mas se houver uma queda na energia ou desligar o ar-condicionado, não vai ser tão forte essa diferença na hora que chegar na temperatura ambiente do prédio. Entendeu? É por isso que a gente também subiu essa temperatura, porque esse trabalho do liga e desliga é péssimo, péssimo. Não, é pior do que não ter ar. Prejudica mais, porque já é um desafio quando a gente pensa, por exemplo, na exposição Vai e Vem, que você também já citou aqui, a gente também já apresentou, a gente tem materiais distintos, né? Nós tínhamos materiais distintos, sim, era uma exposição com 450 obras, e coletadas em vários pontos do país, né? Quer dizer, então você fica imaginando que uma obra que fica numa coleção privada, no Rio de Janeiro, na frente do mar, e não tem um controle, né, quer dizer, de climatização da casa do colecionador, ela está exposta a uma umidade maior do que uma obra que esteja num lugar que seja muito mais seco, né, quer dizer, naturalmente seco. E às vezes eu fico pensando que a gente faz uma mistura na hora da exposição, porque a gente tem obras que estão numa umidade de 45%, ou lá, sei lá, 70%, que estão em frente ao mar, com a janela aberta. A gente sabe bem o que acontece. E a gente tem obras que estão a 40%, porque é um lugar... Se a obra tem uma rachadura de madeira, ela tiver uma pequena fissura lá na Bahia, vamos dizer, né? Vamos dizer que é uma escultura na Bahia que está perto do mar. Ela tem uma fissura assim, pequenininha. Aí a gente traz para São Paulo, num período mais seco de São Paulo, e aí o que vai acontecer com essa peça? Ela vai fazer isso. A gente já teve uma situação dessa numa exposição. Você sabe bem, foi um problemão. Tivemos que montar uma vitrine com umidade dentro dessa vitrine para a obra voltar ao normal. Era o contrário, gente. Normalmente a gente tem que colocar, às vezes, nos espaços expositivos, desumidificadores, equipamentos que tiram a umidade. E esse fato que ela está contando foi feito o contrário. A obra foi colocada numa vitrine e nós jogávamos vapor na vitrine, no sentido de gerar umidade para essa obra em madeira se sentir em casa. Porque, aliás, ela estava numa coleção que estava de frente para o mar, mas assim, na Bahia, e super aclimatada, e a gente trouxe para um espaço museológico controlado, e ela sofreu. Mas, por outro lado, é muito interessante, porque assim, é o grupo de museólogos, conservadores e restauradores que ficam permanentemente atentos, porque também o tempo que você leva para solucionar faz toda a diferença para garantir que a obra volte ao estado natural, né? Isso daí foi uma situação que ficou todo mundo desesperado, porque a gente não pensou, ninguém pensou na altura que pudesse acontecer uma coisa assim. Já faz muitos anos isso, era no começo em que as pessoas estavam se preocupando mais com essa conservação. Hoje em dia, eu acho que isso já não acontece. A gente, por exemplo, teve uma outra situação que foi muito legal. Nós coletamos umas obras num espaço próximo numa cidade, próximo a uma floresta. Tá? Ela é cercada de muita vegetação, esse local. Eram gravuras. E elas tinham leve ondulação, por causa da umidade do local onde elas ficavam, sem ar, sem nada, sem controle nenhum.
E nós expusemos essas obras em Brasília, que é extremamente seco, em pleno mês de setembro, que é muito seco. Quando a museóloga foi buscar, a conservadora desse espaço, foi concorrer, foi buscar as obras, ela falou, gente, a obra está perfeita, parou de ficar ondulada, está lisinha, retinha, maravilhosa. Eu falei, pois é. E tinha controle de umidade, mas o ar é tão seco, tão seco, tão seco em Brasília, que foi bom para a obra, porque ela ficou perfeita. Infelizmente, depois, quando voltou para o espaço original dela, ela voltou a ficar ondulada. Ela voltou para casa e relaxou em casa, não tinha jeito. Então, são coisinhas que acontecem que você tem que estar atento para correr e resolver, solucionar. E eu também vejo, quando você fala de courrier, eu já tive situações dessa natureza, porque às vezes, e na sua maioria das vezes, o courrier da coleção, quer dizer, você vai à coleção, você embala a obra é retirada pela transportadora e vem por via rodoviária, porque na maioria das vezes o nosso transporte interno no Brasil é rodoviário e não aéreo, né? Embora a nossa extensão territorial seja muito grande, a gente faz necessariamente, quase todas as vezes, por via rodoviária. Então, fechou a embalagem lá, lacrou a embalagem, inclusive não é um lacre só de segurança, é um lacre para que a gente depois mostre que essa embalagem não foi violada, ninguém abriu antes que o courrier chegasse no espaço expositivo e nos autorizasse a abrir essa caixa. Mas, às vezes, e sobretudo em coleções estrangeiras, e hoje acontece menos isso, porque me parece que não é mais autorizado, o courrier tinha que seguir com a carga. Então, eu já fiz esse papel, né? Quer dizer, de ir com uma carga de obras de arte que saíram do Brasil e foram para a Espanha, viajando num cargueiro, dentro do cargueiro. Ótimo. E que é uma experiência para contar para os netos, para os bisnetos, se a gente durar tanto. A gente tem aí alguns episódios que são interessantes. Então, você assiste desde o momento que as embalagens chegam no aeroporto, as embalagens são paletizadas, elas são colocadas em pallet e amarradas e colocado com plástico, quer dizer, para garantir que nada vai acontecer. Esses pallets com as embalagens seguem para dentro da aeronave cargueiro, e às vezes é a aeronave de passageiro. Por quê? Porque nós temos tamanhos de abertura de departamento de cargas nos aviões que variam. Então, quando a gente vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, as aeronaves são menores e a gente tem 60 centímetros de abertura. Quando a gente fala de aeronaves que fazem voos internacionais, chega a 2,10, 1,60, 2,10. E quando a gente está falando de cargueiro, é uma baleia orca que abre inteira e você pode colocar o que você quiser, carros de Fórmula 1, você faz o que você quiser. Então, dependendo daquilo, porque, Denise, me corrija se eu estiver errada, a obra é embalada na posição em que ela é exposta. Então, você não pode virar pintura, você não pode virar escultura, você não pode. Ela tem que ir assim. E você, no processo todo de transporte, seja ele rodoviário ou aéreo, você mantém a obra na posição correta. Tanto é que as embalagens têm indicações, flechas, como você deve colocar, qual é a parte que é para cima, qual a parte que você abre, por onde você vai abrir para tirar a obra, se é pela frente, se é pelo lado, se é por cima. Tem todo um cuidado. Tem, por exemplo, escultura, a gente tem que tirar, muitas vezes ela é muito pesada, você tem que tirar os 4 lados da caixa e a tampa superior, para poder abrir uma caixa de escultura, entendeu? Porque ela é muito pesada e aí você abre ela inteira. Eu vou tomar a liberdade de mostrar mais 2 imagens. Por favor. Para você comentar. Ó, aqui, essa casinha aqui, isso aqui é a que mostra que ela não pode, ela tá para cima, tá? Que é a posição da caixa, e evitar luminoso, sol, ou pegar sol e coisa e tal. Tá vendo aqui? Isso aqui, isso é para dizer isso. Esse copinho aqui é dizendo que é muito frágil, tá? Olha a parte interna que você falou, isopor, fuan. Aqui é tafuã, aqui é o etafuã, tá? Que é esse branco. Aí tem essa parte que é uma espuma, tá? E aqui, essa parte preta é uma borracha. Muitas vezes, onde tem essa parte cinza, também tem, entre essa parte cinza e a caixa, a gente põe tem gente que põe isopor.
Hoje em dia não se usa muito mais usar isopor, porque o isopor ele emite um gás que talvez possa prejudicar a obra. Então a gente evita usar o isopor e usa só o FOAM, tá? Que ele é inerte, ele não solta nada, ele não cria problema nenhum. E ele barra qualquer coisa que vem de fora, ele mantém a temperatura, mantém tudo. E essa borracha é o que veda. E Odê, estrutura... a gente tem gente bem atenta aqui na aula que já disse que essa imagem à esquerda aqui, a flecha está para cima, mas a caixa está na horizontal. Então, a gente deita a caixa somente para abrir a caixa, tá? Porque isso é uma pintura. Quando você transporta, o problema do transporte é a trepidação. Se ela trepida desse jeito, assim, ela tem que ficar em pé e ela vai ficar assim, ela vai trepidar assim, é muito pior do que se ela ficar assim, que ela não vai trepidar tanto, tá? Quando você fala em trepidação, inclusive, nessa imagem do meio embaixo, quando a gente vai deslocar as caixas internamente no espaço expositivo, a gente usa um equipamento hidráulico de pneus muito, né, quer dizer, fortes, para que a gente não tenha que carregar na mão, corre o risco de deixar cair, nada disso, mas a gente consegue, de uma certa maneira, não trepidar com essa embalagem, é isso? Isso. A gente precisa usar esses tipos de coisas. Existem várias coisas que a gente pode usar. Esse é um carrinho, tá? A gente não chama de dolinho, porque ele é um carro com macaco hidráulico. Existe um carrinho que chama dolinho, que a gente também coloca. Aqui, ó, Adê, a terceira imagem da esquerda para a direita. Essa que eu estou apontando, isso é um dolinho. Então, esse aqui é um carrinho que ajuda a carregar as obras, para a gente não ter que fazer muito esforço, os meninos, né? A gente nunca faz esforço. São os meninos da transportadora. E existem essas rampas no caminhão, porque essas rampas, elas ajudam, porque você coloca as obras em cima da rampa e a rampa desce para que não haja muito movimento da peça, entendeu? Gente, desculpe, meu cachorro acabou de entrar aqui, ela está histérica. Eu já avisei no começo, na primeira aula, que nós estamos home office e que nós estamos distantes fisicamente, mas muito íntimos nas imagens e nos sons. Que a gente meu marido acabou de passar com a Clotilde para lá, que é a minha cachorrinha, que ela estava urrando lá dentro, fechada no quarto. Não, e aqui, olha, assim, nessa imagem à direita, deixa eu tirar um pouco aqui, nessa imagem da direita, a gente vê como também a gente protege as caixas para que elas não trepidem tanto, e sabendo que com obras de arte a gente não empilha caixas, a gente só empilha, como tem nessa imagem à direita embaixo, as embalagens que estão vazias. Isso. E a gente aqui embaixo, você vê nessa segunda de baixo aqui, você vê como as caixas estão dentro do caminhão, muito bem pressionadas, e quando não tem como pressionar uma na outra, a gente usa essa faixa, essa cinta de segurança que vai segurar a caixa para ela não cair. Aqui, você, essa aqui que eu estou mostrando aqui com a minha flechinha... Não, minha flechinha tem que ser a minha, você não consegue. Qual que é? Ah, tá. Essa aqui na 1, 2, 3 de cima, que o rapaz está segurando a caixa, ela tem uma coisa vermelha ali. Essa coisa vermelha é o lacre de segurança, que ela é sempre colocada em cima de um dos parafusos, porque aí mostra para quem o courrier vai saber que não houve mesmo nenhum acesso. Geralmente, para você abrir a caixa, você vai danificar esse lacre. Então, a gente coloca no parafuso. Tá? E tem uma coisa que é um detalhe, né, que é essa aqui de baixo, a terceira, da esquerda para a direita, que a gente identifica quais são as obras que estão dentro, porque na hora que essa caixa chega no espaço expositivo, já vai o mais próxima possível do local onde vai ser montada, para evitar que você fique o tempo inteiro movimentando essas caixas. A gente, quando a obra chega, né, no espaço, as caixas descem do caminhão e já são imediatamente colocadas dentro do espaço, porque esta área externa, que está em contato com o ar, com o dia, com o ar, com coisa, muitas vezes é muito quente, então a gente não pode deixar muito tempo a caixa ali, tá? Porque o caminhão é climatizado também. Então, o caminhão tem uma temperatura
uniforme o tempo inteiro, ele fica ligado o tempo inteiro. Se o caminhoneiro, o motorista e os meninos precisam parar para comer alguma coisa, um deles vai ficar no caminhão o tempo todo, enquanto os outros vão comer. E daí eles trocam, porque o caminhão tem que ficar ligado, ele não pode ficar desligado, porque o ar-condicionado tem que estar funcionando o tempo todo, senão isso aqui vira um forno que vocês não fazem ideia. Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia... E aí fica imaginando que um caminhão pega uma obra em Manaus, vem descendo, passa em Brasília, vem descendo, vai pegando e chega em São Paulo num dia de uma chuva torrencial. Nem precisava estar chovendo em São Paulo para saber que a gente vai atravessar boa parte do território nacional que tem temperaturas e umidades diferentes. Então, o caminhão ficar com o seu equipamento de climatização ligado é garantir uma certa unidade, né, quer dizer, desses dados para que a obra sofra pouco, né, quer dizer, e uma questão até de segurança. Às vezes, né, tem algumas coleções ou algumas instituições que pedem escolta, né, quer dizer, então o caminhão vem com as obras e vem uma escolta acompanhando para evitar que tenha alguma abordagem no meio do caminho, enfim. Então, assim, é um momento super crucial das exposições e é o momento que a gente tem o maior consumo de velas, para que dê tudo certo, para que nada no meio do caminho aconteça, né? Quer dizer, porque a gente está, imagina, vocês imaginem que a gente está atravessando, às vezes, uma obra que foi coletada em Manaus, vai para uma exposição no Rio Grande do Sul, num país de extensão continental, né? Quer dizer, então a gente tem GPS nos caminhões, a gente tem o tempo inteiro contato com o motorista e com a equipe que está no caminhão, para que a gente diga onde vocês estão, aonde vocês não estão. Existe um programa que a gente tem acesso das transportadoras, onde a gente também vê, assim como a própria transportadora, a gente vê aonde estão esses caminhões, quando eles têm que parar durante a noite, porque ninguém vem dirigindo de Manaus até Porto Alegre, mesmo que você tenha 4 motoristas, né? Quer dizer, a gente está falando de muitos dias. Então, eles param em lugares seguros, que eles já conhecem, que vão parando em determinados lugares fechados, né, quer dizer, protegidos, seguros, para que a gente evite qualquer problema com essas obras. Então, assim, todo o processo logístico também acaba tendo uma interface muito grande com a museologia, sobretudo, por exemplo, quando a gente tem que dizer como deve ser a embalagem para uma determinada obra. Então, essa informação técnica, né, quer dizer, museológica, nasce exatamente da equipe de especialistas, para dizer, olha, essa obra precisa ter esse tipo de cinta, esse tipo de material, né, quer dizer, precisa ser fechada de tal forma esta embalagem, porque a gente vai aprendendo a cada projeto, sobretudo quando a gente pensa, por exemplo, em obras históricas, a Denise já falou, que são fragilizadas por natureza, ou mesmo obras de produção contemporânea, que têm materiais os mais diversos, né, quer dizer, usam muitos materiais ao mesmo tempo, é uma obra que tem uma diversidade enorme. Trabalham de maneira diferente, né? E a obra contemporânea é pior do que a obra antiga, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque você vai trabalhar com plástico, você vai trabalhar com tecido, você vai trabalhar com PET, você vai trabalhar com metal. Tem artista que trabalha com um monte de coisa ao mesmo tempo, ele faz uma assemblagem de peças e de materiais diferentes. E isso é um problema. A gente tem que prestar muita atenção. Então, assim, para vocês saberem, assim, vocês veem uma obra na parede, tá super lindo, mas se vocês voltarem o filme, vocês estão vendo, assim, todo o processo pelo qual aquela única obra passou para chegar lá na parede, né? Quer dizer, então, quando você vê exposições como bienais, que você tem uma quantidade enorme de obras, quer dizer, esta operação vezes o número de obras. Então, assim, você tem muita gente trabalhando nessa cadeia, né? Quer dizer, a gente tem muitas áreas de especialidade reunidas, né? Quer dizer, de uma certa maneira, porque às vezes você falou bem, peças etnográficas, né? Quer dizer, então você tem plumária. Então a gente às vezes recorre ao especialista em plumária para entender como é que a gente pode fazer a embalagem, como é que a gente pode expor, porque às vezes tem questões muito específicas, são materiais orgânicos, né? Quando a gente pensa em trama de vegetais, quer dizer, tudo isso acontece. E, às vezes, quando a gente tem a utilização de materiais distintos pela produção contemporânea, muitas vezes o próprio artista, que está numa investigação artística naquela hora, não tem ideia de qual é o comportamento desses materiais daqui a 6 meses, quando a exposição estiver sendo desmontada.
Então, tem materiais que vão trabalhando ao longo do processo da exposição e com a exposição aberta. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes nem o artista foi capaz de entender o que seria o futuro daqueles materiais quando todos juntos estão, não é isso, Dê? Por exemplo, quando a gente expõe um livro e ele vai ficar muito tempo exposto, a gente pede para que o curador escolha mais de uma página para mostrar. Porque, dependendo do tempo que fica exposto, a gente vai ter que virar a página, mudar a página durante a exposição. Porque, por mais que você tome cuidado com luz, com coisa, tá, foi aquilo que eu falei, muito tempo vai marcar, ele vai ser um problema. Então, a gente pede para o curador que ele determine pelo menos umas 2 ou 3 páginas, porque a gente veja se vai precisar virar, a gente vai virar a página. E vai mudar. Aliás, você falou uma coisa interessante que eu sempre vejo vocês fazerem. Quando a gente tem um livro e que a gente vai expor o livro, a gente não pode expor ele assim. Não. A gente tem que fazer uma angulação, né, de tal sorte a não forçar, né, quer dizer, a publicação e ela depois ficar irregular no momento de fechar ou prejudicar. Não sei se você tem alguma foto da montagem do Vai Vem, de uma vitrine do que tem os livros do IEB, por exemplo, que tem livros de tamanhos diferentes. A gente tinha umas... Espera aí que eu acho que eu tenho uma aqui que talvez seja representativa, mas pode continuar a falar enquanto eu... Então, a gente... Muitas vezes você faz na hora, porque você não sabe o que você vai precisar. Então, os meninos, tá vendo? A gente coloca uma fita, os meninos calculam, essa equipe de montagem, eles calculam tudo, tá vendo aqui? É cortado no fuan, forrado, tudo preparado para você pôr a obra e ela ficar, tá? Existem lugares que usam peças de acrílico, mas a gente nem sabe se vai dar certo ou o acrílico vai estar numa altura e numa coisa certa. Eu prefiro trabalhar com fuan, que o pessoal da montagem corta na hora, faz bonitinho e forra e bota para... Na verdade, a gente faz quase uma coisa de alfaiataria, né? Quer dizer, com a peça, a gente faz esse material para poder servir exatamente a função. Exatamente. Né? E aqui, então, não dá para eles verem, você consegue falar dessa fita museológica que aparece um pedacinho? É a fita do chão ou a fita que eles estão pondo? A fita do livro. Isso aqui. Essa fita é uma fita que a gente usa um papel, tá? Ele chama Milinex. É um papel, ele é inerte, tá? E aí a gente corta uma tira e coloca, sem pressionar, sem nada, faz um arco assim em volta da página e prende por trás. A gente põe uma fitinha museológica, de adesivo museológico, e monta para a folha ficar aberta, sem forçar, mas para ela não voltar, porque muitas vezes ela está nessa posição, a folha começa a voltar. Então, a gente faz uma cinta de segurança para que ela fique, o livro fique aberto do jeito que a gente quer, sem que a folha volte, mas sem forçar, tá? Ela fica com uma certa folga, e aí essa é para proteção do próprio livro. Ela é transparente, o Milinex é transparente. E Dê, tem uma pergunta que era lá do começo, mas eu não queria interromper o raciocínio da exposição, que quando você se apresentou, você falou a função também do museólogo é fazer um plano museológico. E aí as pessoas estão me perguntando o que é um plano museológico. Um plano museológico é um plano que a gente faz, você tem que estudar o ambiente do museu, você precisa fazer uma série de questões para o museu responder, sobre as pessoas que trabalham lá, sobre o que cada um faz dentro do museu, como é que desenvolve o museu, porque existem museus de vários tipos. Por exemplo, casa-museu é de um jeito. Gente, vou acender a luz que está ficando meio escuro aqui. Não, e só para dizer assim, plano museológico é absolutamente importante. E aí, Dê, só você fazer uma diferenciação depois, porque você faz plano museológico para museu que já existe e plano museológico para museu que passará a existir. Então, para museu que passará a existir, é muito mais gostoso de fazer, na minha opinião, tá? Porque não temos pessoas lá dentro, não tem aquela coisa que a pessoa já está acostumada àquele jeito de trabalhar e você vai acabar mudando aquele jeito para uma maneira mais apropriada.
Então, você prepara tudo, você vê como é que quem vai ocupar a cargo, quem vai fazer aquilo, quem não vai fazer aquilo, quando é um museu novo. Quando é um museu antigo, você tem que tomar cuidado com os egos das pessoas que estão no museu, porque também elas não querem, às vezes, que você corrija a maneira como ela está fazendo. Ela acha que ela está fazendo certo, ela faz daquele jeito há muito tempo, e às vezes não é bem por aí que vai funcionar, tem um jeito melhor de funcionar. Então, a gente vai propondo situações para o museu antigo. No museu novo, a gente cria uma situação e, para que seja desde o zero, comece um museu bonito. Bonito, não, assim, bem formado, com todas as coisas que precisam ter um museu. O plano museológico é o que vai direcionar o museu dali para frente, quando ele for usado. Você vai saber a parte de sustentabilidade do museu, as exposições, o que eles pretendem fazer, como eles devem gerir um processo de exposição. Tem uma série de coisas que vão indo no plano museológico. É muito amplo, ele é muito grande. É o que eu me lembro, falando de cabeça, assim, você tem desde a missão, né? Quer dizer, qual é a missão daquele museu, você vai, de uma certa maneira, discorrendo sobre isso, até modelo de gestão, até composição de organograma, função de cada pessoa, né? Quer dizer, qual é a documentação museológica com a qual o museu vai operar, né? Quer dizer, então, como é que vai ser o acervo, quais são os cuidados com o arquivo, né? Quer dizer, é quase que fazer um ser humano com todas as partes que a gente tem, com tudo que é de funcionamento. Fazer as partes do museu. E isso, vocês imaginem como mexe com pessoas que já estão no museu antigo, você chegar com uma proposta nova de museu, né? Uma proposta nova de funcionamento dentro do museu. Muitos aceitam perfeitamente, mas pode ser que tenha pessoas que acham que não precisa. A vida nossa, como conservador e museólogo, é uma situação que você precisa sempre saber lidar com os outros. A gente não impõe nada, a gente sugere as coisas. A única hora que eu bato o pé e eu me ponho é na hora da luz, na hora da temperatura e na hora da umidade. Aí não tem conversa, isso aí eu não dialogo. Tem que ser, tem que ser. Entendeu? Se a pessoa não quer fazer, ela vai assinar um termo de responsabilidade dizendo que ela assume a responsabilidade sobre aquilo que ela está exigindo. Você não pode, isso é uma coisa que é muito importante dizer, o termo de responsabilidade quando as pessoas querem bater de frente com você e dizer que não vão fazer. Porque o ambiente está muito escuro, ou porque o ambiente está muito frio, ou porque está muito seco, ou está muito úmido, whatever. Você tem um jeito de fazer. Você tem que ter a maneira certa de fazer. Peças que precisam ficar presas no chão porque não podem. É uma instalação, ela não pode ficar solta, porque pode alguém chutar, tirar do lugar, ela tem que ficar naquela posição, ou pode sumir, porque a gente sabe que são coisas em exposição, por N motivos, porque são materiais, às vezes, que a gente não... Né? A pessoa fala, mas isso aqui é uma obra de arte? Ou vão jogar coisa, como a gente teve na 24 de maio, que tinha uma peça que era um cesto de lixo, mas era o trabalho do artista e não era um cesto de lixo propriamente. Ele fez uma coisa resinada, mas era um cesto de lixo. As peças que estavam dentro, que faziam de ponto lixo, eram resinadas, era um trabalho. A gente, na manutenção, não achava lá caixa de chiclete jogado, papel jogado. A gente achava coisa jogada dentro daquele lixinho. E a gente, lógico, tirava e limpava. Mas isso acontece, são coisas que acontecem. Bom, mas, voltando ao assunto, no plano museológico, a gente tem que ver todas essas coisas que são importantes. A gente saber lidar com as pessoas e não abrir mão nunca das coisas que são boas e que protegem e salvaguardam a obra. Nosso trabalho é salvaguardar a obra, não erros, tá? Os erros a gente contorna e tenta levar a pessoa a aceitar aquela situação, senão ela assina um termo de responsabilidade. E tem um documento que a gente não falou e que eu conheço com uma terminologia em inglês, que é, na verdade, aquilo que a gente envia para as coleções que vão emprestar obras,
com certeza para todas as coleções que são museus e para boa parte das coleções privadas, quando as coleções pedem, que é o Facility Report, né? Quer dizer, é um documento que traz todas as informações sobre a instituição sede da exposição, desde as características arquitetônicas, né? Quer dizer, da operação, da segurança, né? Quer dizer, se é climatizado o espaço, se não é, Sim. quais são É conhecido como Facility Report. A gente não tem uma terminologia em português. Eu não conheço. Clotilde, fique quieta. Só um minuto, por favor. Cala a boca, Clotilde. Vai lá para dentro. Vai, traz a coisa lá no quarto. Ela é uma cão de segurança, desculpe. Ela late muito quando tem movimento na entrada. O Facility Report não tem terminologia em português. Eu não conheço, nunca ouvi outra terminologia que não fosse essa. Esse documento é muito importante, ele é uma das coisas que a produção tem que mandar sempre para as coleções e para os museus, tá? Para as instituições, porque não são só museus, são instituições de maneira geral. E isso vai nortear a gente. Esse documento é o que vai dar para a coleção emprestadora as informações necessárias para saber se ela está segura de emprestar essa obra, porque o espaço tem as condições ideais ou próximas às condições ideais, então a coleção fica tranquila para fazer isso, né? Quer dizer, para fazer. E junto com aquilo que é o formulário de empréstimo que a gente manda para a coleção, a gente manda as condições de empréstimo, onde nós assumimos o compromisso. Nós, que eu digo, é a instituição e a produtora, às vezes só a produtora que é responsável, às vezes só a instituição, mas é onde a gente diz que a obra vai ser segurada, que o projeto vai providenciar transporte e embalagem, que as obras serão manuseadas sempre por mão de obra especializada, que todos os deslocamentos serão acompanhados pela museologia, que nada que aconteça com a obra será tomada uma atitude sem a comunicação imediata à coleção, que a gente não vai tirar a obra da moldura ou furar a moldura, como a Denise disse, colocar um pitão atrás, sem a expressa autorização da coleção. Então, esse formulário de empréstimo, somado às condições de empréstimo, acabam funcionando como um contrato entre as partes, né? Quer dizer, inclusive um contrato que diz: eu vou devolver no mesmo endereço que eu peguei, e se não for o mesmo endereço, porque no meio do caminho, no meio da exposição, a coleção mudou de endereço, é preciso haver uma comunicação escrita, né? Quer dizer, porque também imaginem vocês agora olhando aos olhos da produção. Eu pego uma obra em São Paulo, ali na Vila Mariana. Durante o processo de exposição, o colecionador muda para Recife. Vejam o tamanho do desafio, porque no orçamento era pegar uma obra na Vila Mariana e levar para a Avenida Paulista e devolver. E, de repente, isso virou uma operação mais extensa. Então, sempre em trabalhos coletivos, e não é diferente pensando no mundo da museologia, a gente tem que fazer negociações. E não são negociações financeiras que eu estou falando, negociações. Olha, a gente vai ter que devolver em São Paulo. Olha, a gente tem condição de levar até Recife ou não. Quer dizer, tudo isso tem que ser negociado, tudo isso tem que ser colocado por escrito, né? Quer dizer, é uma segurança para ambos os lados, que a gente vai colocando no papel até para balizar e para ajudar, né? Quer dizer, no desenvolvimento do projeto, tudo aquilo que a gente vai se comprometendo a várias mãos, né? Quer dizer, então é a coleção junto com a instituição, junto com a produtora, e a gente vai estendendo esse compromisso a todas as equipes e a todas as áreas de conhecimento de atuação que vão se somando ao projeto, né? Uma coisa que pode ocorrer, por exemplo, nesse exemplo que você deu. A gente vai coletar ali na Vila Mariana para levar na Avenida Paulista. O colecionador autoriza um soft pack, e a gente faz um soft pack. Que é sem a caixa de madeira, né? É só aquele papelão, né? É feito com papelão. E é tipo uma caixa, mas ela é de papelão, tá? Eles recortam, fazem bem bonitinha, bem resistente, não é uma coisa ruim, não. É um pacote bem feito, muito bem feito, as transportadoras são ótimas nisso. Só que, para viajar para o Recife, ela não pode ir soft, ela tem que ir na caixa. Então, ainda além do mais, ainda tem que
ter uma caixa. Então, a gente que está na conservação vai chegar e vai falar para o produtor, se vai devolver no Recife, vai ter que mandar fazer caixa. Quer dizer, o produtor já sabe disso, ele já tem noção que já faz muito isso, mas existem produtores novos que não têm esse jogo de cintura como tem a Ana, que está nisso há muito tempo. Alguns meses, né? Assim, a gente é super jovem, tem gente que é de ontem, até começou ontem, e aí não sabe o que vai fazer. Mas esse pessoal mais jovem, que às vezes não sabe que vai começar, já tem que estar sabendo que vai ter que fazer uma embalagem de madeira para viajar, mesmo que seja rodoviário, não seja aéreo, tem que ser madeira. Em viagem rodoviária é muito ruim viajar não deve nunca viajar em soft. O que a gente acaba usando em soft é quando é da cidade para a mesma cidade e são trechos muito curtos de deslocamento. E são obras mais resistentes, porque mesmo as obras que são pouco resistentes precisam de caixa de madeira. E, na sua grande maioria, Denise, me corrija se eu estiver errada, museus exigem caixa de madeira. Eles Sempre. Não vão correr qualquer risco, Sempre. Mesmo que sejam obras muito resistentes e que sejam trechos muito curtos a serem, né, quer dizer... Sempre é caixa de madeira e existem museus que exigem materiais tipo, eu quero este material, esse material, esse material. A caixa tem que ser feita especificamente para aquele museu. As transportadoras, muitas delas já sabem, é para o MASP é desse jeito, é para o MAB é desse jeito, é para o MAC é desse jeito, é para o MAN daquele jeito, cada um tem um jeito. Tem museu que exige que a caixa seja toda pintada de uma cor, porque é mais fácil de identificar, entendeu? Então, varia bastante. E, na verdade, o que a gente acabou vendo nos últimos anos ou décadas foi uma profissionalização da área, né? Quer dizer, porque lá atrás a gente não tinha exatamente transportadoras especializadas em obras de arte. Hoje a gente tem várias opções, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma quantidade maior de empresas. Então, assim, todo esse processo que foi sendo conhecido e construído, e até pelas escalas maiores, né? Quer dizer, de projetos realizados, tudo isso acabou gerando uma profissionalização muito das áreas. E isso inclui também a sua área, como inclui a minha, como inclui de transporte, etc. E muito dessas transportadoras aprenderam como fazer com o pessoal de conservação, os museólogos e os conservadores restauradores. A gente é que foi ensinando a transportadora a ter uma ideia de como é que deve fazer a caixa, como ela tinha que ser por dentro. Tudo isso, desde em qualquer lugar do mundo, foram os profissionais da área de conservação que ensinaram as transportadoras como fazer as caixas e como a gente achava que tinha que ser feito para a proteção da obra. E daí eles foram crescendo por conta própria, mas o primeiro início, a primeira transportadora que fez a primeira caixa, ela fez com um conservador ou um museólogo junto. Não foi sozinho. Eles é que deram o norte para como fazer a coisa. Por isso que a gente fala que a gente não faz para, a gente faz com, quer dizer, é um aprendizado coletivo. Todo mundo se ajuda a ficar cada vez mais profissional, a entender melhor os processos, e eu tenho certeza que, assim como eu já confessei algumas vezes, e algumas pessoas que por aqui já passaram, dizem, a gente aprende com cada projeto, a gente aprende com cada exposição. Sempre tem uma situação inusitada, diante da qual a gente tem que encontrar uma solução para poder reverter, né? Quer dizer, um desafio que pode parecer, a princípio, sem solução, mas a gente sempre acha uma solução, e a solução a mais adequada em todas as áreas, não é isso, Dê? Para vocês terem uma ideia, eu tenho de profissão mais de 40 anos. Agora você se jogou na lama. Não, eu me enxerguei. Eu estou com 63, não tenho que esconder. Eu vou fazer 62, atenção, está tudo certo. Não precisam colocar no chat as idades de vocês, por favor. Não, porque senão nós vamos ficar muito, muito frustrados. Mas eu ainda tenho a humildade de dizer para vocês, eu aprendo em cada exposição, com os conservadores restauradores jovens que estão lá trabalhando, com os montadores, que são os meninos que fazem as peças ficarem expostas de uma maneira ou de outra. Eles têm processos de fazer coisas que acabam nos ensinando, eles são ótimos, até com os rapazes que carregam as caixas e que abrem as caixas e que vão falar com a gente aprende também. A gente tem que ter a humildade de, você não está sabendo bem como é que é? Pergunta.
porque às vezes ele tem mais experiência do que você, mesmo que você esteja anos, como eu, na profissão. Você sempre vai aprender. A última exposição que eu fiz é uma exposição sobre vidros, e eu descobri que vidro tem um tipo de fungo que eu nunca tinha visto na minha vida e eu não sabia que tinha. Vidro funga. O vidro funga, e é um fungo específico. Eu fui aprender com uma restauradora que estava na exposição trabalhando. Uma moça de ter idade do meu filho mais novo, 30 anos. Vocês têm uma ideia disso? Eu fui aprender. Eu tive a humildade de chegar para ela e falar assim, várias peças, eu chegava para ela e falava assim, isso aqui é o fungo? Porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha não visto, eu nunca tinha posto reparo naquilo. Então, eu chegava e mostrava, esse aqui é o fungo, né? Esse aqui é o fungo. Entendeu? Nossa, A gente tem que ter a humildade de chegar para o próximo, para o outro, e perguntar se ele sabe o que é aquilo que você está vendo. Porque, às vezes, a gente não sabe o que é aquilo que está vendo. Então, essa é uma coisa muito importante. Ninguém sabe tudo. A gente trabalha em equipe para poder aprender com os outros. Não, e você falou uma coisa super importante, quer dizer, eu acho que a gente só aprende quem tem humildade, né? Quer dizer, e declara não conhecer alguma coisa, porque a chance que tem de aprender, de alguém do lado dizer, mas eu sei, vou te contar, é por aqui, né? Quer dizer, eu acho que é uma soma de experiências e conhecimentos, e quando nenhum de nós sabe, a gente sai à procura de quem pode saber para poder trazer, né? Quer dizer, essa informação para dentro do projeto. Então, eu acho que é um aprendizado, é um processo. A vida do produtor, a vida do museólogo, do arquiteto, do designer, do montador, do educador, quer dizer, sempre é um organismo vivo e um processo que vai sendo adequado, adaptado e vai crescendo cada vez mais, e a gente vai acumulando essas experiências que são absolutamente fundamentais para o projeto seguinte. Né? Quer dizer, quando a gente sair da pandemia onde estamos, desculpa, e a gente puder voltar para o presencial, quer dizer, a gente pode olhar tudo isso de outra forma. Então, quando vocês olharem, por favor, uma exposição, quando vocês visitarem uma exposição, tentem fazer, né, quer dizer, o caminho de volta, porque vocês já têm várias informações de várias áreas do conhecimento, então, para vocês vão entender quais as etapas pelas quais aquele projeto, que pode ter o seu resultado mais simples, mas quais foram as etapas e quais foram os processos pelos quais aquela organização daquela exposição passou, e pensem em todas as pessoas que trabalharam, e pensem na ficha técnica. Toda a aula, quase eu falo, olhem a ficha técnica, porque daí vocês têm quantos profissionais, quantas áreas do conhecimento foram necessárias, né? Quer dizer, como é que se compõe essa engrenagem, e agora tem mais um dentinho na engrenagem, que é a museóloga, né? E a gente vai compondo essa engrenagem à medida que a gente vai tendo essas conversas muito informais, mas muito produtivas, com muito conteúdo, para vocês terem uma noção. Claro que ninguém está dando um curso de pós-graduação em cada uma das áreas, mas para vocês entenderem como é que essa engrenagem, de uma certa maneira, se comporta, qual é a dinâmica, quais são os movimentos, né? Quem são as pessoas e a que horas elas entram e de que forma elas permanecem. Eu acho que dá para ter essa noção e acho que é super bacana. Nesse sentido, a gente está caminhando para o final. Eu espero que a gente tenha muitas oportunidades de continuar esse curso um dia e que a gente possa ir adensando os conhecimentos e trocando, né? Quer dizer, no fundo, quando a gente fala a idade que a gente tem e a felicidade de estar aqui com vocês, é porque a gente adora compartilhar as experiências que nós fomos acumulando e que não são tantas as oportunidades de compartilhar. Claro que eu faço das minhas aulas na faculdade a minha válvula de escape, onde eu coloco muita coisa da experiência prática dentro da formação acadêmica. Mas esse curso está sendo muito prazeroso com vocês, porque é compartilhar, inclusive com pessoas que não são da área, mas se interessaram por conhecer a área. E que vocês que estão se interessando a cada aula, que vocês venham para a nossa área e que a gente se encontre um dia no mercado de trabalho, num projeto, porque, de fato, é algo que é um privilégio trabalhar com arte e com cultura. Terminando esta confissão de que eu me sinto privilegiada de trabalhar com essa área, eu te agradeço muitíssimo a sua presença, a sua generosidade, o seu tempo, e eu queria passar a palavra para você se despedir. Olha, foi um prazer imenso falar com vocês todos. Eu
adoro falar, falo até demais. Mas sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, a Ana pode dar o meu contato se precisar. E peço encarecidamente, formem mais museólogos com conhecimento de conservação preventiva, por favor, porque está faltando no mercado. Para vocês terem ideia, eu entrei com 5 produtores diferentes num projeto que exigia um museólogo com formação em conservação preventiva. Estava difícil de achar no mercado. Então, vocês saibam, este é uma brecha de mercado que precisa ser preenchida. Eu não sei quanto tempo ainda vou trabalhar, mas vocês saibam que é uma área que precisa. Não, e tem uma demanda incrível e uma oferta menor. Então, é uma área que cresce cada vez mais, até porque se discute conservação de patrimônios, né? Quer dizer, patrimônios das mais diversas formas. Então, eu acho que é um nicho de atuação profissional super importante e que a gente vê que está em crescimento cada vez mais. Então, assim, sejam bem-vindos, que vocês procurem esses cursos e que a gente se encontre um dia num trabalho e será com o máximo prazer que estaremos no presencial quando a pandemia acabar e ela vai acabar. Se Deus quiser. Olha, muitíssimo obrigada, Denise. Obrigada a vocês por alunos, pessoal, super obrigada e a gente se encontra na próxima aula, já agendada com vocês. Um beijo grande. Beijo, tchau. Super obrigada. Tchau. De nada.